Olá, pessoas, tudo bem? Hoje, dando continuidade às patologias do sistema endócrino, nós iremos falar de complicações relacionadas à diabetes, que é a hiperglicemia e a hipoglicemia. Quando a gente fala de hiperglicemia, nós estamos falando do aumento dos níveis de glicose na corrente sanguínea. E por que isso acontece? Então, qual a etiologia? Primeiro, dosagem correta de insulina. Então, por exemplo, não está tomando a quantidade necessária, não está tomando os anti-glicemia antes, então não está fazendo tratamento de forma correta. Dificuldade do corpo, né, em absorver, excesso de alimentação e carência de exercício físico. Então, por exemplo, estou comendo muito doce, estou comendo muito carboidrato. Lembra que paciente diabético não pode ingerir carboidrato. Por quê? Porque quando ele cai na corrente sanguínea, ele transforma em glicose. Outra coisa, emocional também afeta muito. Talvez ela está passando por um problema emocional e aí ela pode, né, vir a ter alterações. E isso vai causar aquele critério que eu falei para vocês de descompensação, tá? Quanto à questão, nós temos também um chamado fenômeno do alvorecer, que acontece em todas as pessoas, não é só num paciente que é diabético, que tem, né, acontece por volta de 4 e 5 horas da manhã, que é uma onda de hormônio, né, que o fígado desencadeia, né, essa reação e faz com que libere, né, mais glicose para preparar o organismo para mais um dia de atividade. Por isso que é indicado que o quê? Como o corpo vai produzir menos insulina e mais glucagon, no paciente diabético eu vou ter picos hiperglicêmicos, né? E também pode ser que a gente tenha algumas condições, como jantar no início da noite, uma caminhada leve após o jantar, que vai o quê? Facilitar a não desencadear, né, essas crises hiperglicêmicas devido a esse fenômeno no organismo. Como sinais e sintomas, o principal sinal e sintoma dessa patologia é o hálito cetônico. O hálito, né, o corpo produz cetonas que são desencadeadas e ela vem com um cheiro como se é expelida através da respiração, né, do hálito. Então, o paciente, você sente um cheiro de fruta podre. É mesmo que vê, na hora que você está conversando com o paciente, você sente aquele odor, parece fruta podre, bem característico. O paciente vai ter polidipsia, então sede excessiva, pode ter poliúria, excesso de urina, astenia, fadiga, irritabilidade, confusão mental e evoluir para um coma diabético. Então a gente tem que evitar isso ao máximo para evitar que esse paciente evolua ao coma. Como que a gente faz o diagnóstico? Através dos sinais e sintomas, né? Então a sintomatologia. Faça uma glicemia de jejum e a gente faz o hemoglucoteste, que é o HGT, que é colhido no capilar, né? Que vai o quê? Que vai me mostrar os valores, né, de referência, os valores da glicemia, e aí a gente vai fazer o tratamento. O tratamento é feito como? A gente realiza da seguinte maneira: eu faço a medicação, então no caso a insulina, né, e faz alterações de dieta. Então, por exemplo, eu deixei o esquema, lembra que eu havia comentado com vocês, o esqueminha tá aqui, né, dos valores de referência da glicemia. Então, por exemplo, se a glicemia der entre 301 a 350, nós vamos administrar 8 unidades de insulina. Olhem para vocês verem o quadro e depois a gente vai comentar melhor sobre isso, tá? E aí nós temos a hipoglicemia, então hipo vem de pouco, então eu tenho uma baixa, né, dos níveis de glicose na corrente sanguínea. E aí por que isso acontece? Devido a exercícios físicos em excesso de medicamento, então a dose está muito alta e também muito tempo sem alimentar. Tanto que é orientado para pacientes que são diabéticos, que antes, por exemplo, com um bombom, uma balinha dentro da bolsa, para que o quê? Porque em caso dele vir a passar mal, o que a gente faz? A gente administra, né, chupa aquela balinha até fazer uma reposição. Sinais e sintomas. O principal, formigamento das extremidades. Mas o paciente apresenta uma sudorese intensa. Gente, ele esvai em suor, tá? Muito, pode encharcar, pode torcer a roupa de cama do paciente. Ele pode ficar nervoso, ele pode ficar ansioso, ter uma taquicardia, pode ter vertigem, cefaleia, astenia e pode evoluir com convulsões e disso ir para uma
uma inconsciência. Então, o paciente também vai ficar inconsciente, então ele pode evoluir para um coma. Mas o coma diabético é exclusivo da hiperglicemia. Como que a gente faz o diagnóstico? Através dos sinais e sintomas e faz o HGT. HGT para paciente diabético menor do que 50, ele vai começar a sentir os sinais e sintomas e vai ser bem característico. E o tratamento? Soro glicosado e alimentação, principalmente para aqueles que estão em casa. Então, por exemplo, além do soro glicosado, nós temos a glicose pura também. O médico sempre vai deixar uma prescrição, ele deixa aquele esquema da insulina e ele deixa o seguinte assim, a HGT menor do que 45, administrar 30 ml em bolos de glicose pura. O que a gente faz? Aspira 3 sachêzinhos de 10 ml de glicose e administra na veia do paciente de forma rápida para que o quê? Para fazer a reposição. É tão interessante que 10 minutos depois, no máximo, o paciente já recobrou toda a consciência, não está mais com nenhum sinais e sintomas. Então, quero que vocês entendam isso. Quando eu falo para vocês do critério de descompensação da diabetes, eu estou falando aqui. Agora eu estou com uma hiperglicemia, fazendo muito uso de insulina, de repente eu evoluo para uma hipoglicemia. Ou vice-versa, o paciente está com a hipoglicemia e evolui para uma hiperglicemia. A preocupação é muito mais fácil eu tratar um paciente com hiperglicemia do que um paciente com hipoglicemia, porque os níveis mais altos nós temos medicamento para ir repondo, e a hipoglicemia tem medicamento? Tem, só que o paciente pode ter danos piores, certo? Espero que tenha ficado claro. Se gostou desse vídeo, curte aí pra gente. Até mais!